Oi, vamos começar? Vamos. Ediane, em primeiro lugar, obrigado por mais essa colaboração. Nós estamos sempre aqui insistindo, te buscando, recorrendo aí para estar dialogando. Essa é uma primeira ação nossa do Hub no aspecto de disseminação do conhecimento. Então, uma das vertentes do Instituto Hub é estar disseminando conhecimento dentro dos serviços que nós regulamos, e hoje, no caso, do aspecto do gás natural, do gás canalizado, mais justamente aqui com você em relação ao biogás e biometano, que já vem nessa trajetória desde o ano passado, com o curso das boas práticas regulatórias, o lançamento esse ano do manual, né, foi, eu achei um grande sucesso em termos de, acho que o manual, o principal indicador de sucesso do manual para mim é o quanto ele é utilizado. E aí eu te dou um feedback, eu tenho participado das reuniões da Câmara Técnica de Gás, com as agências do Brasil, e vejo quanto o manual tem sido utilizado. Algumas agências já estão até com material disponibilizado para comentários, participação pública, audiência pública, e a gente percebe claramente nessas regulamentações que estão sendo lançadas agora, várias ferramentas que nós discutimos ao longo do curso ano passado. Então, te dou esse retorno, parabenizando pelo trabalho que você desenvolveu, e vamos ter hoje o momento, a oportunidade de estar ouvindo um pouco mais sobre esse tema tão atual e tão necessário para o Brasil e para o mundo. Fique à vontade. Ótimo. Obrigada, Vladimir. Eu queria primeiro agradecer a Genersa, ao Hub, a Genersa Mais Impacto. Uma honra estar aqui representando o Instituto 17, né, e trazendo esses resultados, esse legado que a gente tem do BEP, do Programa de Energia para o Brasil. Eu preparei uma apresentação, Vladimir, mas antes de começar, eu queria comentar um pouco isso que você falou, né? A gente no BEP trabalhou, tinha essa meta, né, de apoiar é um programa do governo britânico com o objetivo de apoiar o Brasil na transição energética. Ele foi implementado de julho de 2020 até março agora de 2022. E uma dos componentes era a questão de aproveitamento energético de resíduos dentro desse componente biogás. E a gente, depois de um trabalho que eu vou apresentar todas as fases, a gente chega num dos resultados que é o guia de regulação, né, o manual de regulação com o objetivo de harmonizar a regulação estadual de injeção de biometano na rede. E para a gente é um prazer assim, saber que está sendo utilizado. Foi um trabalho aí a muitas mãos, muitas instituições envolvidas, né? Muitas agências, a associação, a ABAR, a Arcesp, a Agreste, enfim, todas as agências aí que se envolveram. E a Genersa também, né? Então, voltar agora, a gente até teve um webinar já que a gente organizou pelo Instituto 17, que você estava lá com a gente, falando desse guia da harmonização de regulação, mas agora vai ser uma boa oportunidade de a gente conversar um pouco sobre os resultados em geral, né, que a gente obteve em biogás nesse projeto. Então, eu preparei uma apresentação, vou tentar fazer ela não tão longa para a gente poder conversar um pouco e caso tenha algumas dúvidas, algumas perguntas. Mas aí eu apresento um pouquinho todas essas etapas, os resultados e um pouco do como eu venho vendo o setor de biogás agora, desde que a gente começou a trabalhar, os avanços e algumas perspectivas, que pode ser bem interessante para todo esse trabalho de busca de inovação no setor de energia e saneamento que o Hub que foi lançado, vem trabalhando. Então, acho que é um ponto bastante eu acho que vem a calhar falar de biogás, que tem tudo a ver com, né, olhando no site, o objetivo do Hub é trabalhar inovação em saneamento e energia, e nada mais do que saneamento e energia é biogás, né? O biogás vem de resíduos, então apoia o saneamento e ainda gera energia. Então, acho que é bem parabenizar vocês pela ideia de trazer esse tema como primeiro webinar. Eu posso, então, fazer a apresentação, Vladimir? Pode Pode sim, ser? pode sim. Eu vou precisar que o host habilite o compartilhamento de tela para eu conseguir, que aqui eu não estou conseguindo, tá? Vem um aviso de que está desabilitado. Vanessa e Ana, libera, por favor, para a Leidiane apresentar na tela, por favor. Enquanto isso, eu já vou comentando alguns pontos. Assim, quando a gente fala do Programa de Energia para o Brasil,
A gente está falando de um programa, então, com recursos do governo britânico, em parceria com o governo federal brasileiro, né, com o Ministério de Minas e Energia, mas com uma rede de stakeholders bastante ampla, né? Só na parte de aproveitamento energético de resíduos, a gente chegou a conversar com mais de 100 atores-chave nesse desenvolvimento. Além disso, quem implementou esse projeto no Brasil, ou seja, quem executou esse projeto, foram 5 instituições lideradas pela Adam Smith International, que é uma instituição britânica, que trabalhou liderou todas as equipes, e a outra, uma das outras instituições é o Instituto 17. Então, aí aparece o porquê do Instituto 17 quando a gente fala de BEP. Na parte de aproveitamento energético de resíduos, a gente tinha o nosso coordenador chamado Alessandro Sanches Pereira, né, que coordenou a nossa equipe, coordenou outras atividades também relacionadas a biocombustíveis, além dos nossos diretores, né, o professor Januzzi, a Elbia Ganum, o Zane também, o britânico, e aí o Instituto 17, então, foi responsável por implementar. Então, agora, mesmo depois do BEP terminar, a gente vem trabalhando nessa finalização de algumas publicações, na divulgação dos resultados, para garantir que eles sejam o máximo possíveis utilizados, né? E, deixa eu testar aqui, eu ainda não estou conseguindo, ainda aparece o aviso. Mas vou continuando aqui, mesmo sem apresentação. Depois também a gente pode disponibilizar a apresentação. O biogás, quando a gente fala de biogás... Oi, Vladimir? Eliane, testa a apresentação aí para ver se está liberado já aqui. Deixa eu ver se voltou. No chat, pode compartilhar a tela. Gente, continua aparecendo o aviso que está... É que eu acho que eu estou como participante, eu não estou como apresentador, daí continua aparecendo que eu não tenho esse direito. Deixa eu ligar aqui. Talvez tenha que mudar o meu... Você pode mandar a apresentação? Eu posso abrir por aqui. Abrir por aqui e ir passando. Posso te enviar. Pode compartilhar já a tela. Ela não está conseguindo, Ana. Alguma coisa. Tenta de novo. Aparece, continua aparecendo um aviso que o host desabilitou o compartilhamento de tela dos participantes. Os participantes, quem pode compartilhar? Fala para ela enviar, então. Eu vou enviar para vocês. Continua não aparecendo. Dá um segundinho, eu envio. Posso enviar para... Eu vou mandar no WhatsApp, que é o mais fácil. Manda para a Vanessa para o WhatsApp, então. Ok. Não, e tá dando. Quem pode compartilhar? Todos os participantes, todos os participantes. Tá anexando. Mas você conseguiu abrir aí para ela, compartilhar ela? Olha só, tá dando erro de internet, tá? Caiu. Eu não vou falar nada. Regiane, enviou para mim? Não recebi, não. Enviei para a Vanessa, deixa eu enviar para ti também agora. A Vanessa confirmou aqui que recebeu. Mas também está indo para ti, Vladimir. Recebi aqui. Aí. Ok. Tá bom, vamos... Aí, você pode passar para o quarto slide, por favor, Vladimir? Ou quem tá
compartilhando. Tá comigo, Ana. Aí você só pedir que eu passo. Quarto slide, Ana, por favor. Quarto slide. Número Esse- 4. Tá. 1, 2, 3, 4. Ah, não tá passando. Só para mim que não está passando? Não, pra mim também não É que eu passa. acho que se você tiver com duas telas, está aparecendo a tela, Aí, agora tá. a outra tela. Isso, agora vai aparecer. Parece. Isso, tá ok. Tá, então retomando, quando a gente fala, acho que a primeira questão que a gente precisa deixar muito clara é assim, a diferença entre biogás e biometano. Até no título do webinar a gente colocou, né, o biogás e biometano no Brasil. Porque o biogás é o gás de origem, né? É o gás, segundo até a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, o biogás é o gás bruto obtido da decomposição biológica de produtos ou resíduos orgânicos. O biogás, ele pode variar muito sua composição, então a gente tem de 50% de metano até 70% de metano, 75% de metano, que é o que dá o poder calorífico para o biogás, dependendo a matéria que você for utilizar para produzir o biogás, esse é o ponto, né? Dependendo da matéria, enfim, você muda a concentração e a composição desse biogás. O biometano, porém, calma, primeiro passo, o biogás é um gás que, por já ter um poder calorífico ali, como está colocado, de 5 a 7 mil quilocalorias por metro cúbico, pode ser utilizado já como fonte energética, e é utilizado atualmente muito no Brasil, para gerar energia elétrica em motogeradores, em turbinas, pode também ser utilizado para como combustível, né, térmico, substituindo lenha, substituindo algum gás, enfim. Nessa concentração já é possível utilizar. Porém, para que a gente possa misturar esse biogás ao gás natural, ou seja, que a gente possa considerar que ele é similar em matéria ao gás natural e assim pode ser utilizado para os mesmos fins que o gás natural, a gente precisa converter ele em biometano, que é o que é regulado pela ANP, pela Resolução 8 de 2015, que define qual que é a concentração específica de metano e outros gases e vários componentes para garantir que ele seja considerado biometano. Então, quando a gente fala do biometano em si, que é um combustível que vem se falando muito nos últimos meses no Brasil, a gente está falando desse gás que tem entre 90% e 96% de metano. Então, você tem que fazer todo um processo do que chamam de upgrade, seguir várias especificações para daí realmente conseguir utilizar ele de forma similar ao gás natural dentro das regras da ANP. Então, acho que esse é o ponto importante da gente diferenciar quando a gente for falar, né, quando a gente trata desse setor, é fazer essa diferenciação do que é o biogás e do biometano. O biometano tem sua origem no biogás, mas por ter uma composição regulada pela Agência Reguladora Federal, você precisa garantir que tem essa composição para poder chamar esse gás de biometano, ok? Mas o biogás também pode ser utilizado como fonte de energia. Próximo slide, por favor. Próximo slide. A internet aqui está muito instável. Tá tanta conexão para iniciar quanto agora, ficando lento para passar. Tá lento para passar. Deixa que eu vou... Deixa eu abrir novamente a apresentação aqui, aí eu vou falando um pouco sem PowerPoint, ok? Quando a gente fala do trabalho no BEP... Passei. Passou? Oi, você quer para qual página? Desculpa. Para o 5. Tá no 5, show. E aí, por que eu acho que foi muito importante para a Genersa, para o Hub agora, tratar desse tema, né? Quando a gente fala, por que falar de biogás e biometano? Por que está se falando tanto, né? A gente está falando de um gás com versatilidade de produção e de uso, pode ser utilizado, pode ser gerado de forma descentralizada, com vários substratos, que a gente chama, várias fontes de produção de biogás e, consequentemente, de biometano. E a gente pode utilizar esse biogás para gerar energia elétrica, energia térmica, biometano, enfim, então toda essa versatilidade.
O gás, isso, consequentemente, isso vários portes também, né? A gente pode ter várias escalas de plantas de produção e isso dá uma versatilidade também na venda desse combustível. Você pode utilizar ele de venda direta, venda para concessionária, de energia elétrica ou de gás, então isso é bastante interessante. Acaba em alguns momentos tornando o processo de produção e uso mais complexo do que outras fontes de energia, mas também pode ser uma grande oportunidade, se a gente conseguir ver dessa forma e aproveitar essa oportunidade. É um gás ou uma energia renovável, porque vem de resíduos, ela pode ser renovada, e substitui combustíveis fósseis e gera o que a gente chama de segurança energética. Então, a gente pode produzir no próprio país essa fonte de energia a preços mais corrigidos, a indicadores IPCA, enfim, inflação. A gente tem um grande potencial no Brasil a partir de resíduos, em outros países, por incentivos que houve do governo, se chega a produzir biogás a partir de milho, por exemplo, ou cultivos energéticos. No Brasil, só utilizando os resíduos, a gente já tem um potencial gigante, que eu vou mostrar depois o que a gente calculou no BEP. Tem toda a questão de redução de emissões de gases de efeito estufa, é armazenável, despachável, é uma produção, né, como coloquei, desvinculada de dólar e preços internacionais de petróleo. Tem um potencial também de produção de biofertilizante, porque a massa, o resíduo que passa pelo biogestor continua existindo e continua tendo seu potencial nos seus nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, para a utilização como fertilizante. Além do biogás, como metano, poder ser fonte, matéria-prima para a produção de fertilizantes químicos também, né? Que atualmente a gente utiliza gás natural no país. E é um negócio complementar e sinérgico a usinas sucroenergéticas, diversas indústrias, pecuária, manejo, então é possível ter simbioses industriais e muito na linha também do que a gente vem falando muito no Brasil hoje de biorefinarias, no Brasil e internacionalmente. Próximo slide, por favor. Nesse sentido, então, o que é o biogás hoje atualmente? Aqui são dados do CBiogás, só para vocês terem noção, a gente tem 155 plantas de biogás em operação no Brasil, de diversas escalas, desde pequenas plantas, pequenas quando eu falo 75 kW de potência elétrica instalada, até grandes plantas com 20 megawatts, né, de capacidade elétrica instalada, e a gente produz cerca de 2,3 bilhões de normais metros cúbicos por ano nessas plantas. Esse número vem crescendo ano a ano, como vocês podem ver no gráfico, e a gente, de um potencial calculado pela Biogás, que é o de 84,6 bilhões, a gente aproveita então só 2,3. O potencial mais laranja ali nessa bolinha do meio é o que a gente calculou do BEP, que é um potencial que a gente chama de curto prazo, que a gente acredita que em 5 anos vai ser realizado. No slide 7, a gente já tem um pouco, eu trouxe um pouco das manchetes, se puder passar, das manchetes que a gente vem vendo nos últimos meses do setor, né? Então, vários jornais econômicos, enfim, vários canais relacionados à energia, setor econômico, vem trazendo notícias sobre investimentos no setor de biogás. Além, é claro, de todo do programa de incentivo ao biometano que foi lançado pelo governo federal e todas as ações de governos estaduais e agências regulatórias, enfim. Mas é muito nítido que nos últimos 2 anos, eu acredito, poderia dizer, o biogás passou a ser visto de uma outra forma no país e tem investimentos de cifras importantes, assim, né, de milhões, e isso não é um movimento que eu acho que não tem volta. A gente talvez demorou um pouco para ver e aproveitar esse potencial, mas agora é nítido que os diversos setores vêm investindo alto nesse setor, e o importante é a gente entender como aproveitar isso e gerar o máximo de inovação no país, nas nossas unidades de federação, para aproveitar ao máximo esse potencial de produção de energia renovável do nosso país. No slide 8, aí eu começo a trazer um pouquinho, então, dessas contribuições. Pode passar para o 9. Que eu já apresentei. No 9, eu vou fazer esse resumo do que a gente trouxe, então, no BEP, né? Nesse programa que veio por cerca de 2 anos, com o objetivo de apoiar o Brasil na transição energética, a gente fez, basicamente, são 6, mas está faltando um, que eu até coloquei o slide, esqueci de colocar aqui. São 7 grandes blocos de ações que eu diria que a gente fez. Então, a gente fez uma estimativa do potencial brasileiro de biogás no curto prazo. A gente aplicou a metodologia de avaliação de ciclo de vida ambiental na estimativa de redução de emissões de gases de efeito estufa em 17 plantas de aproveitamento energético de resíduos no Brasil.
Também trabalhamos com análise de viabilidade econômica de projetos de biogás, análise e definição de modelos de negócios para desenvolvimento sustentável, numa análise um pouco mais aberta, abrangente, né, olhando ambiental, econômico, inovação, vários outros critérios. Fizemos estudos de barreiras e recomendações para o desenvolvimento do setor, e fizemos essa proposta do guia, que a gente estava comentando no início do webinar, eu e o Vladimir, que é um guia de regulação de injeção de biometano na rede de gás no nível estadual, porque quem regula isso no Brasil são as agências estaduais, né? São os órgãos de regulação estadual que regulam a injeção na rede de gás, no gasoduto. E aí eu apresento um pouquinho nos próximos slides, pode passar para o Dance, um pouquinho desses resultados. Então, esse potencial que a gente apresentou no Brasil é da pecuária, da suinocultura, avicultura, bovinocultura, laticínios, né, várias indústrias, sucroenergética, estações de tratamento, resíduos sólidos urbanos, e também a gente calcula ele para energia elétrica, biometano e energia térmica. Pode passar para o 11. Nesse slide, eu consigo trazer esses números, então, do que esse 1,8 bilhões é os dados do ano anterior de produção de biogás no Brasil naquele momento, então já foi corrigido para 2,2, que esse biogás fez o levantamento. E a estimativa que a gente fez no BEP, então esse foi o primeiro grande resultado que a gente obteve, é esse potencial de 11 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano, nesse tempo que a gente considera que é de 5 anos, que conforme eu vou vendo as expectativas de mercado, assim, a gente vê que realmente isso com certeza vai ser executado, e cerca de 30 mil plantas, então não só necessariamente grandes plantas, mas a gente pode ter um biogás realizado em plantas de pequeno e médio porte, e chegar a 30 mil empreendimentos impactados por essa fonte de energia, gerando sua própria energia, ou exportando essa energia para fora, né, do sistema. A gente, no próximo slide, a gente trabalha um pouco no 12, por favor. A gente traz um pouco as conversões, então, antes disso, distribuição do potencial. Importante entender essa distribuição, né? Onde está esse potencial? Quando a gente fala em volume de plantas, que é o mapa mais superior, a gente está falando que volume de biogás é São Paulo, porque no potencial de curto prazo que a gente estimou, a indústria sucroenergética acaba se destacando bastante. Quando a gente fala em RSU, a gente só considerou aterros sanitários, ou seja, resíduos que já são direcionados a aterros sanitários, RSU, os de lixão ou que não são manejados, a gente não considerou nesse potencial ainda, porque a gente considera que tem uma barreira ainda de gestão desse resíduo para daí fazer o aproveitamento energético. Então, a gente vê esse destaque na região Centro-Sul, especialmente São Paulo. Quando a gente fala em número de plantas, a gente tem um destaque maior e mais diverso, né, em outros estados, da região sul, de Minas Gerais. Porém, é importante entender que, assim, quando a gente está falando desse potencial, a gente está falando de potencial gigante. Então, mesmo que algum estado esteja aparentemente branco nesse mapa, é preciso entender o potencial local. A gente tem um potencial tão grande que existem estados que, por exemplo, nem aparecem no mapa, mas mesmo assim tem um grande potencial no sentido de substituição de combustíveis, de produção e de complementação da matriz. Então, é importante entender que quando a gente coloca no mapa geral do Brasil, acaba havendo esse destaque, mas com certeza o Rio de Janeiro tem um grande potencial ainda de produção de biogás, de RSU, de esgoto e outras fontes. Pode passar, por favor. E aí a gente trabalhou fazendo essa conversão desse, que é esse potencial em energia elétrica. Então, a gente chega nesse potencial de 23 terawatt-horas ano, que seria 5% do consumo de energia elétrica do país, num dado ano, que a gente tem nas publicações que a gente fez, tem todas essas referências, essas estimativas, ou 12% do consumo de diesel, ou 20% da oferta nacional. Tudo isso de gás natural, ou seja, mais 20% de gás no país, em relação à oferta nacional, considerando que a gente importa, né, GNL ou gás da Bolívia, então qualquer gás que a gente tiver para reduzir nossa dependência externa é bem-vindo, né? Tudo isso entendendo que esse potencial que a gente fala de curto prazo, a gente, por exemplo, a Associação Brasileira de Biogás e Biometano indica um potencial de mais de 80 bilhões de metros cúbicos de biogás, então algo bastante considerável ainda que a gente tem ainda, além desses números que a gente está colocando aqui. Mas claro que tem que ser executado para realmente entrar na matriz. Pode passar, por favor.
Aí o outro grande resultado que a gente teve, já pode passar para o próximo, que aí eu já emendo. A gente trabalhou um pouquinho, aplicou a metodologia de avaliação do ciclo de vida ambiental, que é a metodologia que ela é base para diversas selos, certificados, o próprio RenovaBio, toda a metodologia de crédito de carbono, utiliza de entender o ciclo de vida. Em alguns momentos se entende o ciclo de vida numa fronteira menor, só de, por exemplo, a emissão evitada quando se substitui um combustível, ou uma fronteira um pouco mais ampliada, por exemplo, o RenovaBio, numa usina sucroenergética, tem uma fronteira mais ampliada para analisar o impacto ambiental e a redução. A gente ampliou bastante a fronteira quando a gente fez esses estudos para biogás, desde a produção a partir do resíduo, né, produzido, até a substituição do fertilizante, substituição do combustível, impacto evitado na produção do combustível. Então, é um valor bastante amplo, porque é uma fronteira ampla, porque a gente queria mostrar esses impactos. No caso, acabaram que os resultados foram impactos positivos ambientais que o biogás pode gerar. A gente trabalhou com 17 casos reais, e pode passar que eu vou mostrar um exemplo de um caso, de um caso que a gente estudou, que é a CSB Energia em São José dos Pinhais, no Paraná, que eu achei interessante trazer, porque é um caso já bastante inovador para o Brasil, que é tratar o resíduo, utilizar o biogás do resíduo sólido urbano, né, do resíduo orgânico, separado. Então, você utiliza os grandes geradores de resíduos, como Ceasa, shoppings, enfim, pode enviar o resíduo orgânico limpo, sem misturar com plástico e outros resíduos, para os biodigestores, e esse biogás, então, é aproveitado para gerar energia elétrica e pode ser utilizado também a fração líquida para fertilizante. A gente fez o estudo, então, do potencial de redução de emissões desse projeto de biogás, e a gente chegou a um potencial, como está colocado ali, negativo, ou seja, é como se fosse uma pegada negativa que esse projeto tem, por causa dessa fronteira ampliada que a gente fez, claro, né, porque cada metodologia define um pouco define melhor essa fronteira, mas a gente chega nesse potencial de redução de menos 7 quilogramas de CO2 por tonelada de resíduo. Então, ou seja, não é nem, a gente poderia dizer assim, se a gente fosse generalizar, que o biogás não é apenas pegada zero ou não gera impacto, ele ainda ajuda a reduzir impacto ambiental, acho que esse é o ponto, né, o de emissões. Pode passar para o 17, que aí a gente tem o resumo disso, né, o resumo é que o potencial de descarbonização desta planta da CSB Energia é de 101% em relação ao cenário base, quando a gente fala, né, então, de carbono. E aí isso equivaleria a plantio de 207 mil árvores. Se a gente utilizar esse biogás para produzir biometano, nesse caso, né, então seria de 113% em relação ao cenário base, que é mandar esse orgânico para um aterro sanitário. Esse seria o cenário base, então a gente compara dessa forma. Então, pode passar para o 18, eu acho que o grande resultado desse estudo foi chegar a esse potencial. Primeiro, mostrar a aplicação da avaliação de ciclo de vida ambiental. É uma metodologia e uma ferramenta muito importante para a gente discutir eficiência. Então, quando a gente fala em inovação, eficiência energética, eficiência na produção de biogás, eficiência relacionada à energia e saneamento, é uma ferramenta muito importante, e com isso a gente chegou nesse potencial de redução de emissões de gases de efeito estufa, de CO2, de 45 milhões. Seria, a gente fazendo uma comparação, 11% da matriz, das emissões da matriz energética brasileira em 2019, então algo bastante importante, quando a gente fala desse potencial de curto prazo. E aí, o que eu queria destacar é que o potencial de descarbonização, se vocês olharem nesse gráfico aqui, tem o azul, vermelho e verde, a gente tem um potencial grande de descarbonização proveniente de RSU, que é a barra verde. Então, apesar do maior volume de biogás, maior volume de energia poder ser produzida da indústria sucroenergética, o maior potencial de redução de emissões de gases de efeito estufa do Brasil, quando a gente fala em resíduos, está no RSU, no resíduo sólido urbano, porque a gente acaba emitindo muito hoje em dia ainda em aterros sanitários, em lixões, pelo não tratamento e não captação desse biogás. Então, a gente tem um grande potencial quando a gente fala desse
esses acordos internacionais, enfim, nessa questão de descarbonização, o biogás pode ajudar o Brasil nesse caminho e, obviamente, também receber de alguma forma esse retorno em créditos e certificados. Pode passar para o 19. Nesse caso, o outro ponto que eu queria trazer, assim, que a gente chegou, então a gente fez análise de viabilidade econômica de projetos de biogás, tem uma publicação sobre isso, analisando investimento, operação, a gente chega no custo nivelado de energia elétrica, custo nivelado de biometano, e eu trouxe esse gráfico que é para mostrar assim, a gente discutiu esses projetos no início desse funil, né, desse gráfico, que é numa fase de planejamento inicial, então para apoiar grandes definições de direcionamento. É importante entender, e a gente acabou, consequentemente, a gente trabalha com uma análise de sensibilidade ampla, né, de 50% mais, menos, e aí com o objetivo que quando os empreendedores tomam a decisão de avançar nos projetos, obviamente tem que se refinar esses dados. Mas são dados bastante interessantes para entender estratégia de incentivo às fontes, entender escala versus viabilidade. E eu acho que esse é um outro grande resultado que a gente obteve no BEP, que está aí disponível para fazer download, para ler, para leitura, né, de quem estiver interessado. No slide 20, aí eu até trouxe um pouquinho desses resultados, não vou me apegar aqui, mas é só para mostrar essa análise, essa comparação que a gente faz com tarifas de energia elétrica, mostrando que em muitos casos é sim viável, e no 21 eu mostro um pouco a comparação, então, com tarifas de gás, pode passar para o 21, que aí a gente tem um fator comparando com gás natural, né? Então, o gás natural, considerando o preço médio, por exemplo, a gente compara, né, com 1,92 o metro cúbico em São Paulo, um valor de março, vocês podem ver aqui, são vários cenários nessas colunas de custos de gás natural para vários também tipos de transporte, né? Se é autoprodução, que é o A0, que é os pontos azuis, gasoduto estruturante, gasoduto, gás comprimido, gasoduto difuso, enfim. A gente vê que é possível alcançar competitividade em vários cenários, em vários negócios. Então, sim, é possível produzir biogás e, inclusive, num preço competitivo para concessionárias de gás comprarem esse gás. Obviamente, aqui a gente estudou nesse caso específico, trabalhar com biogás é um pouco complexo, porque assim, o biogás que vem de sucro energético é um custo, ele muda no sentido de não ter siloxano, que depois eu explico para vocês o que é, então muda a composição, acaba talvez não ficando tão cara a produção do biometano quanto do RSU, já é uma referência importante entender esse setor que é o maior do Brasil nesse curto prazo, maior potencial, que encontra-se viabilidade. E entender que não é também só concessionário de gás que pode viabilizar a compra desse gás. A gente tem mercado livre, pode haver uma compra direta, então também, né, considerando empresas que valorizem os atributos ambientais e inclusive, a gente vem vendo a discussão, por exemplo, da Agência de São Paulo, e eu sei que o Rio também está pensando nesse tema, de trabalhar a questão de selo verde, então, a valorizar esse tributo verde do gás renovável. Pode passar para o próximo. Outro ponto também, não vou me pegar, mas esse é uma discussão Ai, gente, desculpa, acabou ficando feinho o slide, mas no geral, assim, a gente discutiu os modelos de negócio de uma forma mais ampla do que apenas é viável economicamente ou não. O resultado disso, a publicação disso está para sair, então também não vou me apegar muito nesse slide, pode passar para o 23. E o outro grande resultado que a gente teve foi o estudo de barreiras para o desenvolvimento do setor de biogás. Então, aqui está um pouco dos resultados que a gente obteve. Duas das barreiras mais apontadas, ou que as pessoas mais concordaram no questionário que a gente fez, está relacionada à falta de conhecimento ou falta de compartilhamento de conhecimento. Então, para mim, uma honra estar aqui, porque é um esforço meu de também ajudar nesse compartilhar conhecimento sobre biogás e mais gente está sabendo do assunto. E a falta de agenda nacional também para a recuperação energética em geral, apesar de a gente ver alguns avanços específicos, não há uma agenda necessariamente nacional para todas as escalas. Pode passar para o 24, no 24 a gente tem as recomendações que a gente fez para o desenvolvimento desse setor.
Então, é uma lista de acho que cerca de 20 recomendações, são um setor complexo, diverso, versátil, mas que demanda, então, para ser desenvolvido ações muito diversas, desde relacionadas a conhecimento, relacionadas à regulação, a desenvolvimento tecnológico. Então, no slide 24, quando a internet permite... Ok, obrigada. A gente tem essa lista de recomendações que estão, essas barreiras, essas recomendações também estão numa publicação que depois eu passo o link, que estão disponíveis para leitura e acesso. E eu deixei até em negrito aquela de regular a injeção de biometano em rede de distribuição, que foi o que a gente conseguiu avançar e teve a cooperação com a Genese e com outras agências, que a gente conseguiu apoiar, então pode ir para o slide 25. A gente conseguiu apoiar as agências, né, trabalhar mais forte com algumas agências e com a Associação Brasileira de Agências de Regulação, na harmonização regulatória e fizemos um curso, uma oficina de Design Thinking, e aí chegamos ao resultado desse guia de regulação, que ele não dá a receita do bolo pronta, né, ele dá opções, então cada módulo desse que vocês podem ver e podem acessar na publicação, traz sugestões dos módulos para regular a injeção de biometano na rede, e aí várias opções dentro de cada módulo, então, também. E aí é feita análise de impacto regulatório, a gente teve uma equipe muito boa nesse sentido, também tem um webinar específico sobre isso, depois, se vocês se cadastrarem, vocês recebem os e-mails com os webinars. E aí essa equipe trabalhou essas opções todas, e agora cada agência utiliza esse guia e como quase uma caixa de ferramentas, né? Qual ferramenta vai utilizar para cada realidade, qual é melhor. Então, acho que esse também foi um grande resultado que a gente teve, uma contribuição importante do Instituto 17 do BEP. Pode passar para o 26. No próximo slide, então, a gente também tem um outro ponto, que é os avanços em métodos de amostragem, análise de siloxanos em biogás e biometano. O biogás proveniente de RSU, de resíduo sólido urbano, e de esgoto, ele vem com esse siloxano que pode começar a incrustar em materiais, em motogeradores em que esse biogás for utilizado, enfim. Como a gente não pode, isso não pode acontecer na rede de gás ou no equipamento de uma indústria ou num fogão, né, de uma família, não pode haver esse incrustamento. Existe uma regulação, que é a regulação da ANP, que limita a quantidade de siloxano no biometano. E aí, então, foi feito todo um trabalho com a Federal de Minas Gerais e com a NCTETs sustentáveis, no sentido de avançar nos métodos de amostragem e análise dos siloxanos. É um tema bastante complexo, muito trabalho de laboratório, mas foi um trabalho muito legal, um resultado incrível. A BNT já está utilizando, as empresas que trabalham com análise e amostragem também já estão utilizando o que foi desenvolvido. E acho que esse também foi uma entrega de um resultado também muito importante para a própria Agência Nacional de Petróleo, quando trabalho para utilizar isso na regulação, né? Então, a gente teve um contato muito forte com a ANP, além das agências estaduais. No 27, eu aí já vou, acho que indo para as conclusões, só lembrar isso. Algumas considerações que eu queria trazer, então. Opa! Eu trouxe algumas considerações, enquanto a Ana chega naquele slide, relacionadas, assim, algumas conclusões que a gente vem tirando, que a gente tirou, né, que a gente chegou nesse processo do BEP. Então, gente, é assim, eu acho que alguns pontos importantes. O biogás é um combustível flexível, promove benefícios e complexidade para o desenvolvimento de modelos de negócios, ou seja, benefícios, porém, complexidade para o desenvolvimento de negócios, mas ele pode ser um combustível muito importante para o futuro do nosso país, assim, para gerar inovação, para gerar negócios, para gerar mais segurança energética. Então, eu acho que vale, com certeza, não acho, com certeza vale a pena explorar essa complexidade dos modelos de negócios diversos que podem ser gerados para produzir e consumir esse biogás, ou, no caso, biometano. A gente percebeu que o biogás e energia elétrica apresentam menor risco e arranjos comerciais e técnicos comerciais mais fáceis
Enquanto para biometano ainda é um pouco restrito a nichos, a gente vê biometano mais viável em escalas maiores, plantas maiores, e nichos quando a gente fala, porque demandam um conhecimento um pouco mais aprofundado de trabalhar com esse gás, do upgrading, né, toda a filtragem, todo o processo de separação, de compressão. Então, apesar de biometano demonstrar ter uma viabilidade maior, ou seja, se paga um valor maior pela molécula de metano presente nesse biogás, nesse biometano, acaba que a energia elétrica são modelos de negócios e arranjos tecnológicos mais acessíveis para mais pessoas nesse processo, para mais empreendedores. Então, por isso, hoje, o setor de biogás do Brasil é majoritariamente focado em energia elétrica, mas a gente vem vendo uma mudança disso no último ano, a gente vem vendo muitos investimentos no setor de biometano, de grande escala, então eu acho que essa realidade talvez mude um pouco. Provavelmente projetos de pequena e média escala talvez fiquem ainda bastante focados em energia elétrica, mas o que eu venho percebendo é que projetos de grande escala vêm pouco a pouco migrando, alguns dando indicativos de migração para biometano. Pode ser uma tendência também dada pela Europa, a Europa, por ter toda a questão da guerra, o corte de suprimento de gás natural pela Rússia para a Europa, vem dando grandes incentivos até para a conversão de plantas de energia elétrica, biogás, para biometano, para garantir o suprimento interno de gás. Então, pode ser também uma tendência que impacte no Brasil, até pelo desenvolvimento e tudo. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né, para entender o impacto do trabalho do poder público, da própria agência reguladora da Genersa, se preparar para criar as condições de mercado para que concessionárias possam comprar esse gás e oferecer um gás verde para a sua população, mas também para o transporte desse gás nas redes. E também a própria agência se preparar no sentido quando fala do saneamento em si, né? Então, garantir o máximo de eficiência de aproveitamento desse gás nos aterros, por exemplo. O ideal seria que a gente aterros sanitários, normalmente, quando a gente tem aquele flare com queima, que alguém vai lá e acende a chama para queimar o gás que está produzindo, a gente tem uma baixa eficiência nessa queima. Quando a gente fala em captação desse gás para produção de energia elétrica ou de biometano desse aterro, claro que a eficiência aumenta, mas ainda não é tão boa comparada a gente separar esse orgânico e colocar em biodigestores para a produção de biogás focada, então a eficiência é baixa, chega só a 25% realmente da captação e aproveitamento do biogás produzido em aterros, o resto vai para a atmosfera. Então, a agência também se preparar nesse sentido de saneamento, né, a conexão do biogás com a questão de energia, mas também com a questão de saneamento, não só a questão de gás, que a gente vem avançando bastante no Brasil nesses últimos anos também nessa questão de esgoto, de RSU, da regulação, né? Modelos de negócio de curto prazo são fundamentais, mas a gente também precisa olhar para esses de longo prazo, que são talvez esses mais complexos relacionados a RSU, a biometano. É muito importante a gente observar, olhar para eles, especialmente quando a gente está falando em inovação. Eles demandam inovação, demanda a gente, né, que a gente sair da caixa para avançar nesses modelos que são importantes para a gente aproveitar todo o potencial brasileiro. Quando a gente fala em arranjos comerciais com receitas múltiplas, a gente está dizendo, por exemplo, projetos de biogás que recebam, que tenha receita pelo biofertilizante e pela energia elétrica, ou também pelo gás carbônico, CO2 produzido. Ainda é bem incipiente, a gente vê que a maioria dos projetos tem uma receita única, no máximo o valor de entrada, né, do gate, o pagamento pela gestão do resíduo, em alguns casos, mas no geral a gente vê que é bastante complexo isso de receitas múltiplas, que seria essencial para biogás. A questão do RSU é bastante complexa, né, a gente não pode também não seria interessante colocar todo o peso do custo de gestão do resíduo no biogás, na energia produzida. É importante dividir esse custo de gestão do RSU e do custo de geração de energia elétrica. A gente ainda precisa de adaptações tecnológicas, a gente tem questão de impactos sistêmicos que a gente tem que olhar, ESG, que está se falando muito. Inclusão social não é automático, se a gente quer que o biogás seja realmente um combustível da transformação energética, como a Elbia Ganum fala,
é importante a gente trabalhar essa questão social. E, assim, a gente realmente concluindo projetos de biogás, ou seja, de biogás, biometano, podem elevar o nível de inclusão de energias limpas e transição energética no Brasil. Acho que é muito importante considerar isso. Você pode passar para o próximo. Acho que no próximo eu tenho das publicações. A gente tem nesse QR Code, depois a gente pode disponibilizar para colocar no link do YouTube também o link das publicações. Então, tem várias publicações. A gente se preocupou muito em colocar toda a metodologia detalhada, os dados, para realmente não serem caixas pretas, assim, o que a gente gerou de conhecimento. Tem alguns painéis em Power BI também para brincar um pouco com os dados. A gente está para lançar uma final de modelo de negócios aqui no próximo mês. No próximo slide, por favor, a gente tem as outras publicações que a gente já realizou, né? O guia, a parte de amostragem de siloxanos, o biogestor sertanejo, que é um biogestor de escala doméstica para substituição de gás de cozinha, também é bem interessante. E 2 publicações relacionadas a resíduo sólido urbano que também estão por sair no próximo mês, e aí a gente consegue encerrar realmente o BEP. E são publicações muito interessantes para quem quer entender mais do potencial do não só biogás, mas também da rota térmica e de algumas possibilidades. Pode passar para o próximo. No próximo eu tenho só para agradecer, eu sempre faço isso porque eu acho que assim, é importante a gente entender que ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? A gente trabalha em equipes e com muitos stakeholders, muita gente apoiando em algum momento, passando algum dado, ajudando, incentivando. Então, é importante sempre destacar. A gente teve mais de 220 reuniões, mais de 80 stakeholders aí envolvidos, nos apoiando, recebendo informação, passando informação. Então, não tem como... E agradeço, né, então, a Genersa também por esse espaço. No próximo slide, se puder, é uma equipe enorme que a gente teve envolvida, mais 60 consultores, porque, para vocês entenderem a complexidade de trabalhar com biogás e biometano, a gente tem que ter multidisciplinaridade, tem que ser interdisciplinar, multidisciplinar, a gente tem que entender do todo, né? Então, desde advogado, engenheiro, enfim, para a gente conseguir ter essa visão e chegar em resultados realmente confiáveis. E aí, no próximo slide, acho que é o agradecimento. Eu deixo aqui o QR Code para acessar as publicações, o meu e-mail também, qualquer coisa pode me enviar e-mail. No YouTube do Instituto 17 também a gente tem vários webinários que a gente realizou com esse conteúdo todo. E é isso. Agradeço imensamente a oportunidade de apresentar e fico à disposição para qualquer questionamento. Bom, Lidiane, nós aqui da Genersa queremos te agradecer demais por essa apresentação, por todo o seu conteúdo passado para a gente e contamos com seu apoio para próximas vezes. Vamos deixar disponível esse QR Code para as pessoas poderem baixar. Okay. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada. Obrigada Foi a ótimo. você. Tchau, até mais. Tchau, tchau.